Olá! Então, hoje nós vamos tratar sobre o assunto, que é a química da poluição atmosférica e suas consequências. Vamos tentar fazer aqui o vídeo em 15 minutinhos. Pois bem, aí eu trouxe um breve sumário dos temas que nós trataremos durante o seminário. Então, primeiro a gente vai trazer algumas definições sobre o que é a poluição atmosférica. Vamos conhecer as principais fontes de poluição atmosférica. Portanto, também conheceremos os principais poluentes e as principais consequências desta poluição. Nas consequências da poluição atmosférica, nós vamos nos aprofundar em uma em específico, que é a degradação da camada de ozônio. Falando sobre esse assunto, veremos o que é a camada de ozônio, a importância dela para o nosso planeta. Vamos ver essa duplicidade que existe no ozônio, que ora ele comporta-se como vilão e ora como mocinho. Vamos ver como que se forma a camada de ozônio, como que ocorre a sua degradação, as principais substâncias que prejudicam a camada de ozônio e as consequências geradas a partir da sua degradação, certo? E as ações de combate à degradação desta camada, certo? Então vamos lá. Primeiro, o que é a poluição atmosférica, A poluição atmosférica, também chamada de poluição do ar, genericamente, são todas as mudanças na atmosfera que são capazes de causar danos à nossa saúde ou ao meio ambiente, certo? Então, seria nada mais nada menos do que a introdução de qualquer substância que, devido à sua concentração, possa se tornar nociva à nossa saúde e ao meio ambiente. Essas substâncias podem ser gases, líquidos, partículas sólidas em suspensão, material biológico e até mesmo energia, certo? O conjunto dessas substâncias são genericamente chamadas de poluentes atmosféricos e podem ser de origem natural ou artificial, causada pelas atividades humanas. A maior parte desses poluentes é sim causada pelo homem, de origem antrópica, certo? Então vamos lá conhecer as principais fontes de poluição do ar. As fontes naturais são os vulcões, certo? A poeira gerada nos desertos, os gases formados a partir da decomposição da matéria orgânica natural, as queimadas naturais, também a liberação de gás metano pela digestão dos animais, principalmente os ruminantes, atividades microbiológicas nos oceanos, que liberam gases sulfurosos, e o decaimento radioativo natural que ocorre nos minerais. Já as fontes artificiais de origem antrópica, causadas pelo homem, são a industrialização, as queimadas, a queima de combustíveis fósseis nos veículos automotivos, atividades mineradoras, uso de aerossóis, produção de energia elétrica, como por exemplo nas termoelétricas, decomposição de resíduos orgânicos da produção de lixo e a emissão de amônia, principalmente pelo uso de fertilizante na agricultura. Essas, portanto, são as principais fontes de poluição do ar. Já as principais substâncias poluentes, nós temos aqui algumas delas, Temos aqui de início o monóxido de carbono, que é originado pela queima incompleta, pela combustão incompleta de combustíveis, o dióxido de enxofre e os óxidos de azotos, que são produtos de combustão do enxofre também nos combustíveis fósseis, o dióxido de carbono, CO2, que é produto da queima de qualquer tipo de matéria orgânica. Temos o chumbo, também usado na gasolina, no combustível. Temos também o ozônio, que a gente vai ver que tem essa característica, que ele pode ser vilão ou mocinho, no caso aqui. Então, como poluente é o ozônio troposférico, que a gente chama, certo? Que está presente na troposfera.
E temos aqui os clorofluorocarbonos, que é um conjunto de gases, de substâncias, que prejudicam bastante a camada de ozônio, e material particulado, certo? Como, por exemplo, a fuligem. Essas são os principais poluentes atmosféricos. A gente, quando estiver estudando a camada de ozônio, vamos conhecer mais profundamente alguns deles, tá? Então, quais são as consequências geradas pela poluição do ar? As consequências estão principalmente em dois âmbitos: na saúde humana e no meio ambiente. Na saúde humana, né, ele pode causar irritação na garganta, no nariz, nos olhos, tosse, dificuldade de respirar, desenvolvimento de problemas respiratórios. Para aqueles que já têm problemas respiratórios, pode agravar esses problemas respiratórios, como é o caso da asma, da bronquite. Diminuição da capacidade pulmonar, aumento na chance de ataques cardíacos, pode contribuir também para o desenvolvimento de vários tipos de câncer e danos ao sistema imunológico e reprodutivo, certo? Para o meio ambiente, a poluição do ar pode gerar também graves consequências. Temos algumas vamos dizer assim, de impacto mais local, como é o caso, por exemplo, da inversão térmica, e temos algumas que são de impacto global, como é o caso do aquecimento global, certo? Então, nós temos aqui os principais, são a chuva ácida, a degradação da camada de ozônio, a inversão térmica, o chamado smog e o aquecimento global, né? Eu coloquei aqui uma tirinha, não está dando para ver muito legal, mas vamos lá. Que tem no primeiro quadrinho, né? Duas crianças observando o céu e dizendo assim: vamos brincar de ver formas de coisas nas nuvens. Aí, quando eles olham para o céu, veem apenas as nuvens de poeira, né? E de poluição, na verdade, gerada pelas indústrias. Aí um responde: eu vejo tsunamis enormes no Oriente. E você? O outro responde: eu vejo um deserto na Amazônia. Então percebam como essas consequências podem ser dramáticas, né, drásticas para o meio ambiente. Vamos lá. Então, uma das consequências da poluição atmosférica é a degradação da camada de ozônio. Mas aí vem a pergunta: o que é a camada de ozônio? A camada de ozônio, na verdade, é uma cobertura formada por esse gás, que é o ozônio, presente na chamada estratosfera, uma das camadas da nossa atmosfera, certo? E tem uma função específica, né, especial, que é de proteger o nosso planeta contra a radiação ultravioleta do Sol, especificamente a radiação UVB, né? Consegue filtrar cerca de 90 a 95% desse tipo de radiação, que é extremamente prejudicial a todos os seres vivos. Então, vamos lá. Então, qual seria, portanto, a importância? Ela é essencial para a vida no nosso planeta, porque ela forma uma espécie de escudo protetor contra essas radiações que são extremamente danosas, certo? Eu já falei para vocês, né, que ela nos protege principalmente contra a radiação ultravioleta do tipo B, filtrando cerca de 90 a 95% dessa radiação, e também evita a acentuação do efeito estufa, né? Também, portanto, evitando aí uma maior contribuição para o aquecimento global. Sem ela, portanto, a vida no nosso planeta não seria possível, certo? Mas aí existe o outro lado também do ozônio, que é o fato de que ele é um poluente extremamente tóxico quando está na troposfera, certo? Que é a primeira camada, a camada mais próxima da superfície aqui do nosso planeta, né? Da atmosfera. Então, por que é tão importante essa camada de ozônio que protege a gente contra essa radiação? Por que essa radiação é tão danosa? Coloquei aqui um box do lado para mostrar as consequências dessa radiação em nós, seres humanos, e nos demais seres vivos, certo? Então, nos seres humanos, a exposição à radiação UVB está associada a danos na visão, envelhecimento precoce, supressão do sistema imunológico e desenvolvimento de câncer de pele, né? Nas plantas, essa radiação diminui a taxa de fotossíntese, então o desenvolvimento das plantas,
Além disso, os animais, principalmente os animais marinhos, aquáticos marinhos, são também muito sensíveis a esse tipo de radiação, né? Principalmente o fitoplâncton, que é a base das cadeias alimentares aquáticas, né? Então, causando consequências ao fitoplâncton, essa radiação pode causar desequilíbrios em todos os ecossistemas marinhos, né? Então, vejam a importância dessa camada de ozônio. Então, o que é o buraco da camada de ozônio? Na verdade, existe apenas um buraco na camada de ozônio, que é localizado na Antártida, certo? Os demais, né, que comumente são chamados de buracos na camada de ozônio, na verdade são apenas depressões ou degradações na concentração desse ozônio em diversos locais, diversas regiões da camada de ozônio, né? Quando a concentração do ozônio cai abaixo de 50%, a gente diz que tem um buraco na camada de ozônio, certo? Esses buracos são causados principalmente por gases produzidos a partir das atividades humanas, especialmente os chamados CFCs, são os clorofluorcarbonos, são um conjunto de gases à base de cloro, flúor e carbono, certo? Além deles, nós temos outros gases que também contribuem para a degradação da camada de ozônio, como é o caso dos óxidos nítricos e nitrosos, o gás carbônico e os óxidos de hidrogênio. Pois bem, esses gases são tão danosos, né, que uma molécula de CFC é capaz de destruir até 100 mil moléculas de ozônio, para a gente ver como eles são realmente prejudiciais à nossa camada de ozônio, certo? Então, aí fica a pergunta. Afinal de contas, o ozônio é um vilão ou um mocinho, né? Então, depende onde ele está, né? De onde ele está. O ozônio, ele na troposfera, né? O ozônio troposférico, ele é extremamente danoso, é um poluente extremamente tóxico. Então, ele é vilão. Já na estratosfera, né? Ele é um mocinho, porque forma a camada de ozônio, que é aquela camada que vai nos proteger dos raios ultravioletas, certo? Então, ele se comporta de maneira diferente de acordo com a altitude onde ele se encontra, de acordo com a camada da atmosfera onde ele está presente, certo? Então, por isso ele é vilão e mocinho ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Como que é formada a camada de ozônio? Então, em 1930, um físico inglês chamado Sidney Chapman descreveu os processos de produção e degradação do ozônio estratosférico, aquele que é o mocinho, com base em 4 etapas. A primeira, chamada de fotólise do oxigênio, a segunda, a produção de ozônio, a terceira, o consumo de ozônio 1, né? E a última é chamada de consumo de ozônio 2. Então, o que acontece na primeira etapa, chamada de fotólise do oxigênio? A molécula de oxigênio presente lá na estratosfera, ela vai ser atingida pela radiação solar e vai separar os dois átomos da molécula de gás oxigênio, né, liberando, portanto, oxigênios livres. Na segunda etapa, a etapa de produção, esse oxigênio livre, gerado na etapa de fotólise, ele vai reagir com uma molécula de gás oxigênio, O2, formando aí a molécula de O3, que é o ozônio. A terceira e a quarta etapa, né, são de consumo do ozônio. Então, na etapa 3, consumo de ozônio 1, a molécula de ozônio formada vai ser quebrada pela radiação solar em uma molécula de gás oxigênio e um oxigênio livre. Já na etapa 4, que é o consumo de ozônio 2, uma molécula de ozônio ela vai ser degradada pela reação com um oxigênio livre, gerando duas moléculas de gás oxigênio O2. Aí fica então o questionamento. Mas então, se o ozônio é produzido e degradado na camada de ozônio, o que é que mantém essa camada? Né, o que nós veremos no próximo vídeo.